Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. Futebol e resistência. Indígenas criam time para disputar o Carioca e ampliar a visibilidade dos povos originários. INSS muda regras. Benefício por incapacidade temporária passa a ser liberado sem perícia presencial para afastamentos de até 90 dias. E especialistas mostram os caminhos para tornar a linguagem jurídica mais acessível à população. Esses e outros destaques você confere agora no CNT Notícias RJ. O estado do Rio pode ganhar um novo fôlego nas contas públicas. O governo federal autorizou o Rio de Janeiro a deixar o regime de recuperação fiscal e aderir ao Propag, uma iniciativa que permite renegociar a dívida com a União com condições mais flexíveis. Na prática, o modelo reduz o valor das parcelas e dá mais fôlego ao caixa. A adesão ainda depende de análises jurídicas e da definição de ativos que poderão ser usados para abater a dívida, que hoje passa de 203 bilhões de reais. A expectativa é concluir o processo até o fim de junho. Um time de futebol diferente de tudo que a gente costuma ver está surgindo no litoral do Rio de Janeiro. Formado exclusivamente por jogadores indígenas, o clube quer disputar o Campeonato Carioca, mas com um objetivo que vai muito além dos gols. A iniciativa nasceu dentro de uma aldeia indígena em Maricá, na região metropolitana do Rio. A proposta é clara: usar o futebol como uma ferramenta de visibilidade para os povos originários e dar voz a quem muitas vezes ainda enfrenta preconceito e invisibilidade no dia a dia. O time foi pensado não necessariamente para levantar taças, mas para ocupar espaços. A ideia é mostrar que os povos indígenas também estão presentes em diferentes áreas da sociedade, inclusive no esporte profissional. E para montar o elenco foi preciso ir além da aldeia. A comissão técnica buscou atletas indígenas em várias regiões do Brasil. O grupo reúne jogadores com experiências diferentes. Alguns já passaram por clubes profissionais, enquanto outros ainda estavam no futebol amador. O pensamento primeiro era formar o time, jogar o Carioca, não ser campeão, mas sim dar visibilidade a todo esse povo que é muito sofrido. Nós queremos combater o racismo, nós queremos combater esse preconceito todo que a gente passa sobre porque a gente tem a nossa maneira de ser, né? Além do esporte, o projeto também se conecta com outras formas de expressão. Há jogadores que são artistas, influenciadores e lideranças dentro das próprias comunidades. O futebol também se transforma em expressão cultural. Alguns atletas entram em campo com pinturas corporais tradicionais, que representam proteção, força e a conexão com as origens. Isso significa muito para mim, porque está representando o meu povo e a minha história, a história de um povo que nunca desistiu. Em campo, cada partida representa mais do que um resultado. É uma forma de mostrar resistência, cultura e identidade para um público cada vez maior. Desde jovem, eu acreditei que você jogando muita bola, futebol bem arte, futebol bem jogado, você pode quebrar os corações de pedra que possam um dia não entender o seu sonho, o seu projeto, o seu povo. E o sonho dos idealizadores é alto. Ver esses atletas conquistando espaço no futebol profissional, chegando a grandes clubes e, quem sabe, vestindo a camisa da seleção brasileira. Tenho que ligar para vários empresários do Pará, de Rondônia, do Amazonas, do Acre, de vários locais da Paraíba, onde eu sei que tem comunidades indígenas, eu procuro ligar, eu procuro saber onde tem um talento escondido, onde tem um talento que não teve oportunidade, que de repente vindo para cá consiga se tornar um atleta profissional de alto rendimento. Enquanto isso, o time segue se dedicando para disputar o Campeonato Carioca e transformar o esporte em um meio de inclusão, representatividade e transformação social.
E daqui a pouco, INSS Digital. Nova regra dispensa a ida à agência e promete mais rapidez na concessão do auxílio-doença. E a gente volta falando de uma mudança importante no atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social. Agora, o benefício por incapacidade temporária pode ser concedido sem perícia presencial, em casos de afastamento de até 90 dias. A nova regra do INSS marca um avanço na digitalização dos serviços. Com a atualização do sistema TestMed, o segurado não precisa mais ir até uma agência para pedir o antigo auxílio-doença. Tudo pode ser feito de casa. Basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS, anexar atestados e exames e aguardar a análise remota dos médicos peritos. Mas antes de enviar, é preciso atenção na organização dos documentos. Quando uma pessoa fica doente ou sofre um acidente e precisa pedir um auxílio-doença no INSS, a primeira coisa que ela precisa entender é que o perito do INSS não vai avaliar a doença em si. Ele vai avaliar se aquela doença impede a pessoa de trabalhar. E é por isso que a organização dos documentos médicos antes de enviar pelo aplicativo é o passo mais importante de todo o processo. Não basta juntar um monte de papéis antigos e mandar de qualquer jeito. O atestado médico, ele precisa ser recente, ter a letra legível, carimbo do médico, tempo estimado de afastamento e, principalmente, deixar muito claro qual é o problema de saúde que afeta o trabalhador. Antes, esse prazo era de até 60 dias. Agora, documentos que indiquem afastamento de até 90 dias podem ser avaliados sem a necessidade de perícia presencial. Mas atenção, se houver erros ou informações incompletas, o segurado pode ser chamado para uma perícia presencial. Se o perito olha o atestado e os exames e não consegue entender qual é a gravidade do problema ou como aquilo atrapalha a profissão do trabalhador, ele é obrigado a negar o pedido. A falta de clareza no papel é o principal motivo de indeferimentos hoje em dia. Muitas pessoas acham que só porque o aplicativo Meu INSS facilitou o envio dos documentos pelo celular, o benefício está garantido. Mas a facilidade é só no envio, não na aprovação. O sistema digital substitui apenas a fila na agência física. A análise do perito continua sendo rigorosa. A expectativa é que a medida reduza a burocracia, acelere o atendimento e ajude a diminuir ainda mais a fila do INSS em todo o país. E a seguir, especialistas explicam como é possível simplificar a linguagem jurídica. Você aí de casa já leu um documento jurídico e ficou sem entender nada? Pois é, termos complicados, palavras difíceis ainda fazem parte da maioria dos textos que explicam os nossos direitos. Mas essa realidade está começando a mudar e tem muita gente trabalhando para que a justiça fale a mesma língua da população. Contratos, decisões judiciais, comunicados públicos, muitos desses textos usam uma linguagem tão técnica que mais confunde do que informa. Isso dificulta o acesso da população aos próprios direitos, especialmente para quem tem menos escolaridade ou não está acostumado com o juridiquês. Usar palavras simples pode ser a diferença entre alguém entender que tem um direito ou achar que não tem. E é por isso que cresce o movimento por uma linguagem acessível no setor público e no judiciário. O que significa isso? Significa dizer que o Poder Judiciário está comprometido no sentido de evitar a utilização de termos considerados pouco utilizados ou mesmo que não estejam familiarizados por parte de toda a população. Então, ao invés de se utilizar
linguagem em latim ou mesmo expressões desconhecidas do público, é possível se expressar de uma maneira um pouco mais simples. Hoje existem várias opções que permitem que a justiça fale com clareza com o cidadão. A ideia é que todos consigam entender seus direitos sem precisar de um tradutor jurídico no meio do caminho. Falar difícil não é julgar. Deste modo, é preciso que haja uma proximidade do Poder Judiciário com todos os cidadãos. A utilização da linguagem simples, ela facilita e ajuda todos a bem compreender o papel do Poder Judiciário em nossa sociedade. Outra advogada afirma: quando o direito não é compreendido, ele deixa de executar sua função básica, que é garantir justiça. Assim, muitos cidadãos e cidadãs desistem de buscar seus direitos simplesmente porque não entendem o que está sendo dito. E isso gera insegurança, desigualdades e afasta as pessoas do sistema de justiça. Mas será que é possível manter a precisão técnica do direito usando uma linguagem mais simples? Já existem iniciativas mostrando que isso é viável, como cartilhas informativas em linguagem acessível, decisões judiciais que explicam o conteúdo em termos simples e até vídeos educativos produzidos por tribunais e defensores públicos. A chave está em traduzir sem simplificar demais. É possível explicar o que é um habeas corpus ou uma ação de alimentos sem perder o rigor jurídico. Basta compromisso com a clareza. Tornar o direito mais acessível é também tornar a justiça mais próxima das pessoas. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te espero aqui na próxima edição. Até lá!